Fala, Cris Maltino, como você está? Você já sabe, eu espero que você esteja maravilhosamente bem. E Cris Maltino, segundo informações da Rádio Tupi, uma matéria segundo a Rádio Tupi, rádio, se não me engano, carioca, o Vasco prepara uma barca de liberação de jogadores que ele não vai contar em 2026. Atletas como Paulinho de Paula, até Guilherme Estrela, estão nessa bendita barca. Mas antes de nada, meu Cris Maltino, infelizmente não está rolando jogos do Campeonato Brasileiro. Ontem teve jogo atrasado, apenas um, foi o Atlético Mineiro e Fortaleza. O Davidson marcou um hat-trick, 3 gols. Tudo bem que aquele terceiro gol dele foi meio cagado, mas o cara marcou. A lei do ex ontem comeu forte na Arena MRV. E o Galo chega a uma pontuação de 44 pontos. Não passa, não sai do lugar, permanece em nono lugar e o Vasco logo atrás é o 10º lugar. O Vasco fica a 2 pontos da equipe do Atlético Mineiro. E quem sabe a gente no final do Atlético Mineiro, lembrando que é nosso último adversário na última rodada. Mas quem sabe daqui para a última rodada, daqui que a gente pega o Galo, a gente não esteja aí ou em nono lugar ou talvez até em 7º lugar, que é o lugar atualmente da equipe do São Paulo. Lembrando, meu Cris Maltino, a gente não vai brigar mais pela vaga na pré-Libertadores. Esquece, acabou. Entretanto, as posições que o Vasco subir a partir de agora é importante no quesito qualificação e premiação que o Campeonato Brasileiro vai disponibilizar ao seu término. Então é importante sim a gente subir mais algumas posições. A gente está ali no meio da tabela, a gente não vai brigar mais para ser rebaixado, claro que não, isso já era faz tempo. A gente estava com essa possibilidade ainda sonhando em buscar essa pré-Libertadores, mas nessa sequência de 3 derrotas agora esquece também. Mas é importante a gente ganhar novamente, até para dar moral novamente para esse time, treinar para as semifinais da Copa do Brasil contra o Fluminense e, é claro, terminar ali em 7º, a gente vai receber uma qualificação de premiação bem melhor que em 10º. É um absurdo de diferença não, mas sempre é importante, principalmente num clube que está em recuperação judicial igual o Vasco da Gama. Segundo matéria do Tupi, como eu comentei, o Vasco prepara uma barca de saída de jogadores já para agora no início de janeiro de 2026. Jogadores aí como Maurício Lemos e Paulinho de Paula, que estão seu contrato até o final desse ano, já é certo que eles não vão permanecer na equipe do Vasco da Gama. O Paulinho de Paula que infelizmente não vingou depois daquela lesão. É o que eu digo, meu Cris Maltino. Jogador, dependendo de determinado tipo de lesão, pode acabar com a carreira, ou pelo menos com a fase ou momento que um atleta vive em um clube. Infelizmente, esse foi o caso de Paulinho. Paulinho que foi tão crucial, tão importante pra gente ali em 2023, naquele arranque, naquela escapada do rebaixamento para a Série B, no comando de Ramon Dias na época. Infelizmente, esse ano passado e esse ano, a gente tinha a esperança de contar novamente com o Paulinho, o motor Paulinho, mas devido à lesão que ele teve, passou um bom tempo fora dos gramados, não vai dar mais, e é quase certamente que ele sai, infelizmente. Já o Maurício Lemos, infelizmente, ele chegou com o status de xerife, e de xerife não teve nada. Infelizmente para ele, né? Que agora siga sua vida e consiga um novo clube, e boa sorte na sua carreira, né? Também, segundo a matéria da Tupi, meu Cris Maltino, jogadores também como Lucas Oliveira, Garré e até Guilherme Estrela poderão ser emprestados já no início desse ano, de 2026. Garré, pelo amor de Deus, Garré já teve muitas oportunidades, ao contrário aí do Paulinho, que teve uma grave lesão, teve algumas oportunidades, não entrou bem. O Garré não, o Garré entrou em um jogo absolutamente nada. É plausível que ele saia mesmo para o empréstimo. Eu acharia melhor que ele saísse já como uma venda mesmo, mas não sei se tem algum clube interessado. O Lucas Oliveira eu nem preciso dizer, né? Foi uma aposta do Pedrinho, ele trouxe, não vingou. O cara não tem nível técnico, eu acho, ao meu ver. Para estar numa Série A, eu acho que ele não vai sair do Vasco, não vai para nenhum time da Série A. Talvez ele se consolide numa Série B da vida, talvez sim, talvez ele consiga, mas Série A não dá. E infelizmente o Guilherme Estrela, que é uma joia bruta do Vasco, não vem recebendo oportunidades. Ele entrou ali em 2023 também, 2023 não,
2023 não, perdão, 2024, com, se eu não me engano, era o Alexandre Paiva, quando ele subiu como técnico da base e assumiu o profissional, jogou boas partidas, principalmente contra o Red Bull Bragantino, se machucou, teve uma lesão grave, mas se eu não me engano, uma lesão dele tem alguma coisa relacionada com a genética, eu não lembro muito bem disso, mas se eu não me engano, eu li alguma coisa assim, e não vem recebendo a oportunidade dessa época até aqui. Guilherme Estrela, que era muito elogiado na base, tem talento o garoto, mas infelizmente não recebeu oportunidades devidas e é melhor que ele seja emprestado mesmo para não acabar com o atleta. Se for para deixar um ativo no Vasco, no banco, sem receber oportunidades, só definhando, é melhor emprestar. Embora que eu quisesse mesmo ver Guilherme Estrela nos campos atuando e defendendo com seu futebol o manto sagrado do Vasco da Gama. E o sétimo jogador dessa lista, meu Cruz Maltino, é Puma Rodrigues, o último jogador dessa barca, segundo a Tupi. Vale lembrar que o Vasco já fez uma proposta de renovação com o Puma Rodrigues. O Vasco quer a permanência de Puma Rodrigues no elenco. Só que o atleta e o staff do atleta ainda não se pronunciaram, ainda não confirmaram nada. Se eu não me engano, é no final desse ano que acaba o contrato do Puma Rodrigues. Faltam 1 mês e meio para o término do seu contrato. Pensando pela ótica do jogador, Puma Rodrigues tem uma concorrência desleal hoje com o Paulo Henrique, que é a titular absoluto. Falhou nos últimos 3 jogos? Sim, falhou, mas ele não, dificilmente ocorre uma sequência de falhas tão graves como 3 jogos com o Paulo Henrique. Um ano de Paulo Henrique sempre numa constância. Isso desde que ele chegou no Vasco. Então, é muito difícil essa concorrência para Puma Rodrigues assumir uma vaga de titular. Na ótica de atleta, eu pensaria mesmo em uma transferência, buscar algum outro clube que eu conseguisse sim a vaga de titular. Aliás, porque Puma Rodrigues muito possivelmente vai sim participar da próxima Copa do Mundo, possivelmente vai estar com a seleção uruguaia. Então, para nem correr risco se ele acabar nem sendo convocado, seria interessante mesmo uma mudança de ares e uma mudança de um time que desse a opção de ele atuar sempre como titular. Mas, novamente, eu particularmente prefiro que o Puma fique. O Puma Rodrigues tem suas falhas defensivamente, tem. Mas, ofensivamente, ele é um cara que tem uma boa pisada na área. Ele sabe cabecear uma bola. Ele sabe finalizar. É uma peça importante para você ter no elenco, mesmo que não seja titular. Mas, novamente, na ótica de jogador, na ótica de alguém que quer ir para a Copa do Mundo, é interessante o cara buscar novos ares. E Marcos Valtino, segundo o RTI Esportes, o Vasco está sondando esse rapaz aqui, o Reinaldo, do Mirassol. Reinaldo que já teve passagem no Grêmio, no São Paulo. Mas, Marcos Valtino, vale lembrar, isso é apenas um rumor. Não tem nada confirmado. Já teve alguma sonda do Vasco, também do Fluminense também, em busca do Reinaldo, mas isso aqui se trata apenas de um rumor. Eu nem acho que, se tiver alguma veracidade nisso, o Vasco vai contratar e o Reinaldo vai querer vir para o Vasco. Porque, aliás, o Mirassol está quase na Libertadores. Para o Reinaldo também, em questão, eu sendo atleta, preferiria ficar já no clube que ele consiga classificar para a Libertadores, clube que ele é destaque, um clube que ele sabe, ele vai ter um norte da campanha que eles planejam fazer, os objetivos que eles planejam fazer em 2026. Então, mesmo que fosse verídico isso aqui, eu acho muito difícil ocorrer algum jogo, algum match, né, nesse tipo de negociação. E para finalizar, meu Cruz Maltino, o Adson, que já está há um tempo afastado dos gramados, o departamento de saúde do Vasco está monitorando o Vasco, ele está voltando a treinar junto com os atletas. Então, verificando se já tem a possibilidade do Adson voltar, se eu não me engano, daqui para o final do ano, ou ali pela semifinal da Copa do Brasil. O Adson, que teve uma lesão gravíssima na tíbia, na tíbia direita. Ele já teve uma no ano passado, aí se recuperou, fez cirurgia. A cirurgia foi mal feita, se eu não me engano. Teve que refazer a cirurgia. Voltou a treinar, voltou a jogar e novamente lesiona a tíbia. É um tipo de lesão, meu Cruz Maltino, que por muito menos outros atletas, outros jogadores tiveram suas carreiras encerradas de forma não trágica, mas triste.
que não conseguiram mais desempenhar um bom futebol. E lembrando que o Watson tem 25 anos. Eu tomara que o Watson volte, assim como o Jair também, os dois consigam voltar, desempenhar um bom futebol, defender a camisa do Vasco, fazer gols, fazer boas campanhas, porque fora ele ser um ativo do Vasco atualmente, o cara tem que olhar também a situação do ser humano, do jogador, do atleta. O cara só tem 25 anos, encerrar a carreira assim, com lesão grave, é bastante triste. Vale lembrar que no Brasil, muitos moleques têm o sonho de ser jogador. E 25 anos, cara, 25 anos, o cara tá no início da carreira praticamente. Curta e se inscreve no canal Cruz Maltino, comenta nos comentários e saudações vascaínas.